Bom dia de alegria, bom dia de harmonia, bom dia de sucesso. Todos os dias é uma oportunidade de você começar bem o dia. Todos os dias você pode doar-se. Existe uma lei no universo, que é quanto mais você se entrega. O sentido da vida é amar. E quanto mais você se entrega para amar, mais você recebe amor. E esse dom de amar não está a amar só as outras pessoas. Amar você do passado faz você ser quem você é hoje. E para conversar sobre isso, estamos aqui com a nossa curadora da alma, que veio nos ajudar a expandir nossa consciência, para perceber o quanto, às vezes, nossa criança precisa de um colo, precisa de atenção. E ainda ela está lá chorando, gritando, pedindo atenção. E quantas vezes deixamos essa criança de lado? Bom dia, Vanessa, tudo bom com você? Bom dia, amado. Salve, salve essa força. Que honra estar aqui hoje, né, para falar de um tema tão profundo, né? Você tem muita bagagem já espiritual, de atendimentos, de procura mesmo. E eu queria conhecer um pouquinho, Vanessa, um pouquinho de você, da sua história, de como você chegou a esse estado que você está hoje, né? Sendo um canal de luz, de iluminação, de bênção, de transformação para tantas vidas. E eu queria conhecer um pouquinho da tua trajetória, né? Eu acredito que houve vários desafios pelo caminho, mas você conseguiu. Você é uma vencedora. Gratidão, Fausto. Então, amada, a minha história bom, eu nasci numa família muito espiritualizada, né? Vivi essa parte espiritual até uma idade, uma certa idade. E de repente eu pensei, não, eu quero ser uma pessoa normal. E aí eu fui para o mundo, né? Então eu tenho duas faculdades, né? Sou formada em moda, em arquitetura, e eu vivenciei um pouco das duas profissões, né? E aí cheguei, mas eu nunca estava contente, né? Tipo, nunca estava satisfeita, sempre sentindo movimento. E há 16 anos atrás eu tive uma doença, né? E eu trago, né, como eu sou consteladora, eu trago a visão sistêmica que essa doença me trouxe até aqui, né? Até onde eu cheguei hoje. Eu estou aqui por ela. E aí, de repente, essa doença começou a me trazer consciência de que realmente eu precisava fazer algo da minha vida, algo diferente. E eu sempre tive esse chamado, né, que eu chamo de chamado, né, para estar aqui hoje onde eu estou, né? Então, minha missão realmente era essa desde pequeno, eu sempre soube desse movimento, mas de alguma forma eu quis ir para a Matrix, né? Eu chamo de Matrix. E eu quis vivenciar, eu achei muito importante isso, eu quis vivenciar lá fora. Então eu fui uma pessoa que realmente vivenciei o mundo como ele é, né? Então eu morei em 8 lugares no, no mundo, né? Então, tipo, eu fui muito mochileira e aproveitei as oportunidades, conheci muitas pessoas, muitos estilos de vida, muito movimento, o que as pessoas pensavam. E, de repente, há 8 anos atrás, essa doença veio realmente me dizer, chega, né? Então, foi um momento muito crucial na minha vida e aí eu escolhi, então, ir me curar emocionalmente, né? Porque dentro da alopatia, minha doença não tem cura, né? Então,
o que acontece, eu percebi que não era a alopatia que ia me trazer uma qualidade de vida ou uma vida de volta, né? Não era ali que eu ia resgatar a minha vida em si. Então, resumidamente é isso, assim. Então, e aí eu comecei uma jornada interna. Então, minha primeira formação foi curandeira da alma com as andinas. Então, eu passei um ano, né, fazendo essa formação, vivenciando, junto com as Oniegues, né, de obsidiana, olhando para sombras e tal. Bom, eu sou uma escorpiana com ascendente em peixes, então eu sou muito profunda. E ali eu comecei a trabalhar. E quem me trouxe para esse caminho foram as constelações e a ayahuasca, né? Tipo, a minha primeira vivência de todas foi a ayahuasca. E aí eu nem sabia o que era, nunca tinha ouvido falar, eu era uma perua, Fausto. Fazia, sei lá, quase 20 anos que eu não lavava meu próprio cabelo, que eu não tocava em mim mesma, né? Que eram os outros que tocavam em mim, que eu não conhecia o meu corpo, que eu não sabia quem eu era mais. E eu vejo que dentro da patologia humana, as pessoas passam por isso, esse chamado, essa mudança com 35 anos, né? Que de 7 em 7 anos a gente tem uma mudança de vida. O Então, meu dos 20... despertar foi nessa idade mesmo. O meu também. Então, porque do 28 aos 35 é o ter, né? Então, é o que você vai ter materialmente. E quando você chega próximo de 35, né, umas pessoas, agora isso tá acelerando, né, eu vejo que está acelerando. Eu estou recebendo muitos pacientes, clientes que estão antecedendo isso já. E isso é muito bom, né, para nós, claro, para o planeta. E ali eu cheguei no 35 e falei, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é a minha vida? Então, e eu, por conta da doença, eu estava com uma pré-depressão, né? Eu, na época, achava que depressão era coisa de rico e tal, né? Eu desprezava a depressão, gente. Então, eu achava que não, mas a minha família, né? E aí a minha mãe, né? Eu digo que foi minha mãe, né? Ela com certeza se arrepende desse dia, mas eu sei que ela quer o meu melhor e é isso que importa, né? Mas ela falou, olha, vai ter um pajé ali e tal. Eu agendei para fazer um atendimento particular e tal, individual. E ela me levou lá. E esse pajé falou, a filha fica. Hoje à noite tem festa, música boa, fogueira, dança a noite inteira. Muito bom para depressão, filha fica. E lá eu fiquei. E lá eu estou até hoje. Então, as medicinas da floresta realmente foram um marco na minha caminhada, na minha jornada. E a partir dali, então, uma semana depois eu fiz minha primeira constelação. E aí eu já comecei a constelar todo mês, eu constelava. Então, foi uma jornada de 2 anos que eu me dediquei somente a mim. 2 anos profundo. Retiros, fiquei 6 meses com os índios. Então, sabe, tive uma vivência bem profunda com eles, não na aldeia, né, mas eles aqui em Santa Catarina, junto com eles viajando, vivenciando no dia a dia mesmo, né, eles ficaram comigo. Então, enquanto eles estavam, porque antes eles vinham e ficavam uma temporada muito grande aqui, foi bem no começo, isso em 2015, 2016. Então, desde lá que eu venho me dedicando, então, à minha autocura. Eu vejo, Fausto, que a importância de qualquer curandeiro, de qualquer curador, de qualquer auxiliador nessa jornada está relacionado com o quanto ele se cura, né? Então, e vou chegar a história até a criança interior. Depois de alguns anos trabalhando e me autocurando e percebendo, eu percebi profundamente que tudo, dentro do meu estudo com a patologia humana, eu estudo há muito tempo já as patologias humanas dentro da antroposofia, né? Junto com o Rudolf Steiner, né? Então, tipo, é um dos meus segmentos de vida, né? Então, eu tenho 2 linhas que eu sigo a minha vida, que é a antroposofia, né? Que é as patologias humanas, o que quer dizer isso, a linguagem do corpo, a medicina germânica ali também entra um pouco, e eu sigo as constelações. Então, é isso que eu vivencio hoje na minha vida pessoal, né?
e também, claro, que isso reflete no meu trabalho. E depois de uns 4 anos, né, na minha jornada interna, eu comecei a perceber que tudo estava na criança. Então, dentro do estudo da patologia humana, a gente recebe o primeiro eu com 3 anos, né? Até os 3 anos a criança fala, a Vanessa quer água, Fausto quer água. Por quê? Porque dentro da patologia humana, a criança ainda é uma extensão da mãe. Então ela nasce e ela é uma extensão da mãe, ela não se vê outra pessoa. Somente o corpo físico dela chegou. Somente. Então ela se vê realmente pertencente ainda àquela mãe, faz parte. A partir dos 3 anos, ela recebe o primeiro eu, que é totalmente esse corpo físico, vamos dizer assim. Ela demora, porque realmente, até os 3 anos, a gente demora a nossa formação, né, fisiológica. Então é muito interessante esse movimento, porque é ali que você ainda está todo mole quando nasce, né? E aos poucos você vai ganhando forma, né? Então nós humanos somos os únicos que demoramos tanto tempo para ficar em pé, para caminhar, para ter toda essa mobilidade real e verdadeira que acontece com 3 anos. Né? Com 3 anos a criança já está equilibrada, já corre, já caminha, já, sabe, não tá mais daquele jeito, né? Tipo, né, desengonçado, vamos trabalhar com essa palavra. Então, de 0 a 3 anos, ela tem esse processo. Então, todos nós humanos, dentro da patologia, a patologia é o estudo, né, profundo da criação do ser humano, né? Então, de 0 a 3, a gente está nesse processo, e com 3 anos, então, a gente recebe esse eu completo, que é o corpo físico, né? Trabalhando dentro dos 4 corpos principais, claro. Então, a gente tem aqui esse movimento de receber o primeiro eu, o físico. Com 3 anos, então, eu compreendo que aí eu recebo. É muito lindo, assim, porque todas as crianças fazem esse mesmo processo. Então, realmente, isso é da patologia. Todos nós passamos por isso. E a partir desse momento, então, ele começa a perceber coisas diferentes. E aí, o próximo, né, corpo vem com 7 anos, né, que hoje há uma aceleração nesse corpo, que seria o mental, que é o ego. Né? Então, hoje eles estão colocando as crianças na escola com 4 anos e ensinando a escrever, sendo que dentro da patologia é impossível isso acontecer. Então, a gente, dentro do nosso estudo, a gente traz que isso é igual ensinar cachorro, por repetição. Não é que a criança tem isso, mas vamos voltar para a psique, né? Mas é bem importante isso, porque o que eu quero trazer é que de 0 a 7, a gente não tem o ego. O ego é o nosso corpo mental, é o nosso defensor. Sem ele, nós não temos limites. Por que a criança vai, corre e se atira? Porque realmente ela não tem essa consciência, né? Esse amigo defensor. Então eu sempre trago isso, Fausto, para todas as pessoas que eu atendo, a importância de você fazer amizade com, né, com a sua psique, com o seu mental, com o seu ego, que é ele que te destrói ou te ajuda. Mas o que acontece com essa criança de 0 a 7 que não tem esse defensor ainda? Então ela toma para si tudo que está ligado ao sistema familiar dela. Eu trago um exemplo bem forte. Eu tenho 10 crianças, né, brincando. E daí eu chego no lugar, né, e falo, vamos arrumar tudo, vamos guardar tudo e tal, não sei o quê. Vamos, gente. Levanta, vamos, criançada, vamos. Eu falei na mesma tonação. 3 crianças fazem de conta que nem me escutaram. 3 crianças começam a arrumar tudo e 4 crianças começam a chorar. O que acontece? Dentro desse estudo, quando eu adentro a esse entendimento de que
há ligações através da fala, das palavras, com o que eles reconhecem no sistema dele. E é bem profundo, né? Porque então eu tomo para mim aquilo como uma dor, porque eu reconheço aquilo dentro do meu sistema. E tudo é constelação. Não é só num lugar que a gente se reúne para constelar. Quando a gente está falando com uma criança, quando a gente está falando com nossa esposa, marido, a gente está num campo quântico de informação. E se a gente tiver a mesma percepção e senso de observar, como que a gente observa um campo de constelação, observar a vida ao redor, a gente vai ver que tudo está se comunicando com a gente. Sim, sim, sim. A leitura, né? A leitura constante, né? E cada vez mais isso, eu vejo que cada vez mais que o planeta, né, está emergindo, que a nova era né, tá ganhando força e que realmente as pessoas estão se voltando para o seu eu, que elas estão realmente doando o seu tempo, um tempo para si mesma. Cada vez mais o universo ele é rápido nas respostas e ele te mostra a todo momento. Então, dentro desse meu estudo que eu me dediquei a curar a minha criança, Fausto. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E aqui eu tenho feito muitos trabalhos, né? Eu faço um workshop, né, da cura da criança interior, e que é muito maravilhoso. Então, um trabalho sistêmico também, sempre todos os meus trabalhos estão voltados ao campo sistêmico, eu sempre abro o campo sistêmico, eu sempre faço exercícios sistêmicos em todos os meus movimentos, mesmo com as medicinas da floresta, eu trabalho terapeuticamente, né? Faço um processo terapêutico com o auxílio delas, né? É diferente, eu não sou uma ayahuasqueira, por exemplo, né? Eu sou uma mulher medicina, sim, mas eu sou uma terapeuta em primeiro lugar. Então, meus processos são terapêuticos, né? Então, dentro desse processo eu vejo a importância disso. E o quanto é importante. E eu digo mais, assim, afirmo, dentro desses 8 anos de autoestudo, de dedicação diário em me curar, que as curas estão na criança, Fausto. Todos os nossos processos estão lá. Eu digo que os monstros, né? Eu chamo de monstrinhos. Todos os nossos monstros, né? Todos os nossos monstrinhos, que hoje são gigantes, é claro, né? Porque a gente alimentou eles, foram gerados nesta primeira criança. Foram gerados nisso. E de alguma forma, a gente esquece que a gente foi uma criança. E esse esquecimento que é a dor profunda. Vou trazer um exemplo. A gente está a todo momento na criança ou no adulto. Diariamente. Por exemplo, você está no trânsito, né? E aí o cara te corta. E aí, se você está na criança, você xinga o cara. Se você está no adulto, nossa, olha, ele está desatento. Entendeu? Então, aí é que tá, porque a gente vai, como eu falo, numa questão de 1 segundo, nem isso, do adulto para a criança. Então, E como que foi a tua criança espiritualizada? Como que foi a tua criança tendo uma influência espiritualizada? Então, foi maravilhoso. Eu vejo muito isso, assim, eu sou muito grata porque eu, né, tive um avô, né, que era um grande espiritualizado, ele era um líder, né, espiritual. Então, eu tive muitos ensinamentos, né, e a gente teve uma ligação muito forte, né, com acreditar, ter fé, ter esperança, ver tudo isso como uma realidade, né. E você acha que essa criança, com essa influência do vô, recebendo essas instruções, ela tem muito do que você é hoje, né? Sim, com certeza. Essa mulher conectada, essa mulher de fé, essa mulher expansiva e que ajuda as pessoas, para você ver que aquela criança, ela ainda está manifestada quando você ajuda as pessoas, aquela criança doce,
amorosa, ela está viva. Sim, esse é um processo bem desafiador, cara. Isso é uma coisa importante de falar, porque eu, eu trabalhei um tempo na criança, enquanto eu estava curando ela estava me liderando. Olha que loucura, Fausto. E só que isso não é bom, de certo modo. Porque sim, você está com a sua criança dentro de uma consciência curada. Para ser um curador é incrível. Veja que há diferença de quando ela estava me dominando. Quando eu ainda não tinha ela como uma aliada, e sim como uma dominadora, porque acontece isso dentro da psique, tá? Então, ela estava... E isso, o que acontecia, Fausto? É muito importante esse passo, essa parte, principalmente para os auxiliadores, né? Para os terapeutas, para as pessoas que estão, né, no caminho, né, motivacional, que querem trabalhar com outras pessoas, auxiliando elas na jornada. É muito importante isso. Por quê? Porque quando ela estava me dominando, né? Sim, é lindo, é muito bonito, é muito amoroso, vamos dizer assim, tem um toque de inocência, é incrível, realmente. É muito profundo, porque a criança ela não tem limite realmente de ir até o fundo. O problema é a empatia. Porque o que acontece, a criança ela é 100% empática. E o que quer dizer isso, Fausto? A empatia é incrível, óbvio, eu não estou dizendo que é ruim. Mas o que acontece? Eu estava somatizando as dores dos outros em mim. Pela minha empatia, pela minha criança que era 100% empática. Porque sim, né, a minha criança tem um conhecimento profundo da espiritualidade, ela vivenciou isso, ela viu, né, tipo, o meu avô auxiliar muitas pessoas, né, eu tenho as minhas duas bisavós eram benzedeiras, né, também, então eu tive muito contato com isso, né, então, só que aí que acontece, ela estava somatizando, principalmente as doenças no meu corpo. Isso acontece muito com os curandeiros, com os auxiliadores, com os terapeutas, com os psicólogos, tá? Qualquer pessoa que esteja nesse caminho, trabalhando com o emocional do outro. Acontece muito isso, Fausto. É a chamada esponja energética, né? Quando você se abre mais sua empatia, é natural, quando você faz uma terapia com uma pessoa, você absorva toda a dor dela e faz uma assimilação energética. Você faz um acoplamento energético com a pessoa e você consegue sentir a vida da pessoa, o campo da pessoa, até o passado da pessoa, você acessa todas essas informações. Mas aí que está o pulo do gato. Como depois da terapia você desacoplar disso? Né, de desconectar disso. Esse é um processo muito importante aí que você diz. Continuar na criança é continuar absorvendo aquela dor e vivenciando aquela dor e não passar para o adulto, não passar para aquela pessoa que, não, pronto, agora eu vou seguir a minha energia, vou seguir a minha vivência. E a ayahuasca, ela, na sua vida, como que foi para você? Você conseguiu acessar partes da sua infância? Como que foi para você a tua experiência? Ai, meu Deus, falar da ayahuasca é tipo, é, é falar realmente da minha vida, né? Tipo, eu vejo que eu devo, assim, o meu resgate, né? Eu devo o meu resgate a ela, assim. Então eu digo que a ayahuasca me resgatou de volta pro meu caminho, assim. Ela me trouxe de volta até aqui. É por ela, né? Eu sirvo a ela hoje, na verdade, como a rainha, né? A madrecita. Dedico o meu estudo pessoal a ela, porque realmente ela direciona, ela traz um direcionamento, ela te mostra. Ela, na verdade, é uma professora, né? A gente chama isso, e tá, até ontem eu vi uma matéria que chama ela de professora até. Ela é uma professora de vida, né, Fausto? Então, ela, ela traz realmente, ela te mostra. Por exemplo, a gente vai conversar com qualquer pessoa e a pessoa diz, não, eu não tenho nada para trabalhar emocionalmente, né? Minha vida tá
ótimo, eu tive uma infância incrível, né? Tipo, não me lembro de nada. Aí que é o problema, né? Você não se lembra. Porque a criança, ela tem, né, um dom do esquecimento, de guardar as coisas nas caixinhas, né? Toda a psique humana faz isso. Então, vai guardando Como forma de se proteger. de fuga, Ela né? não tem Sim. a dor é tão grande que ela esconde isso dentro dela. E como que foi para você, assim, quando você utilizou a professora ayahuasca? Desbloqueou imagens, sensações, percepções? Conta para nós, assim, como que foi o impacto na tua vida? Então, eu vou contar minha primeira consagração, que eu acho que é a mais importante, né, de todas, assim. A primeira foi, tipo, eu perdi vários milhões de véus. Ela me mostrou a minha vida, como eu estava vivendo, empurrando as coisas com a barriga. Ela me mostrou todas as situações. Então eu trago isso, né, Fausto, que ela é uma faxineira. Sabe faxineira de Natal? Né, bem chula, né, falando assim, mas é uma coisa bem que as pessoas conseguem compreender. Então ela vem e tira tudo para fora. E ela vai te mostrar, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui, olha para isso, olha para aquilo. Então ela fez isso comigo. Ela me mostrou, tanto que depois que eu consagrei, eu vejo muita importância de você consagrar num local seguro, porque Vanessa, na minha primeira consagração eu tive um surto. E foi um surto positivo, de certo modo, mas no momento, claro que é desesperador, né? Mas eu acabei com a minha vida, assim, foi tipo devastador. Acabei com a vida que eu estava vivendo na ilusão, né, Fausto? Porque eu estava realmente vivendo uma ilusão. E isso assusta, né? Quando Assusta. você fala que você vai tomar uma coisa que vai surtar, que tem gente que só vomita, que gente que só vê bicho, papão, né? O que é isso? É um impacto que o teu subconsciente te vomita tudo aquilo que você está guardando anos e anos e anos. Então aquilo até somatiza no corpo. Tem gente que vomita até que não tem no estômago. O que é isso? Somatiza as energias, né? Somatiza porque as nossas energias, tudo que nós sentimos, o que não foi posto para fora fica no corpo Fica. emocional, fica no corpo energético. Então, tem pessoas que pesam toneladas e não sabem que estão pesando toneladas, porque ela não sabe o que é uma outra frequência, o que é uma outra vibração. E quando a gente olha para a nossa criança, é olhar para todo esse peso energético que ficou lá Sim, atrás, né? sim. Então, e a ayahuasca, eu vejo muito isso, né? Uma das minhas missões hoje, Fausto, é a iniciação nesse caminho, né? Junto com as medicinas. Tanto que 70% das minhas jornadas aqui são pessoas novas. É a primeira consagração. Então, eu trago assim, se a pessoa quer vir aqui para ter uma vibe, né? É melhor ela não vir. Aqui é um processo terapêutico com o uso consciente de uma substância altamente curativa, que realmente vai te mostrar muita coisa. E eu trago sempre uma fala que é muito importante, Fausto, com as medicinas, que ela é uma mãe, né? A gente chama ela de madrecita, né? Em espanhol é chamada de madrecita ela. Então, o que acontece? Ela é uma mãe. E como é uma mãe boa, uma mãe má. Quando eu digo para minha mãe, né? Para qualquer mãe, sim, senhora, né? Eu estou aqui, eu venho para ver tudo que você tem para me mostrar, né? Eu permito que você me mostre, né? Tudo. Eu estou pronto para isso. Isso e essa colocação de estou pronto não existe, tá? Falso também. A pessoa fala, eu estou me preparando para consagrar a ayahuasca. Não, não existe isso. Sempre, toda vez que você vai consagrar, é como se fosse a primeira vez. Então, e aí existe a mãe má, né? Que quando você duela com a medicina. E aí eu trago muito essa consciência também para as pessoas, que quando elas duelam, elas vomitam. Quando há duelo. Tanto que eu vomitei uma vez na minha vida só. De 8 anos consagrando, né? Eu consagro mensalmente, uma vez por mês. E há 8 anos eu só vomitei na minha iniciação. Quando eu fui iniciada, né, por uma pajé, somente nesse dia eu vomitei.
E foi lindo até, achei incrível. Foi porque é ruim a sensação, todo mundo fala, meu Deus, só que é uma leveza que você sente incrível. E eu trago dentro do xamanismo essa consciência de que quando você vomita, você está devolvendo para a terra tudo que é aquilo que não te serve mais, né, energeticamente. Por quê? Porque a gente tem, né, e principalmente o estômago, que é o plexo solar, é aonde eu me conecto com o outro, né? Então, meu sol saúda o seu sol. E ali eu absorvo, né, todas as energias de todas as pessoas que eu me conecto, que eu converso, que né, eu e você estamos conectados por esse sol também agora, nesse exato momento, e todas as pessoas que estão nos vendo. Então, né, não existe distância, né? É como se fosse uma terapia abrupta, né? Porque todas as nossas emoções, elas são energéticas pela nossa respiração. E quando a gente vomita, quer dizer que o diafragma está dizendo assim, socorro, você não está respirando, você está sobrevivendo. Então ele tá te dando uma porrada para dizer assim, olha, você tem que começar a viver, você não está vivendo. E hoje em dia dizer que é uma curadora de alma tem que ter peito hoje em dia. Quando eu vejo escrito assim, curadora de alma, porque no Brasil há um medo de dizer, ai, eu vou ajudar a curar você, eu vou ajudar, né, curar a tua alma. As pessoas têm medo de dizer isso, né? Porque criou um tabu que é proibido falar a palavra cura no Brasil, né? E, na verdade, quando a gente está tratando uma ferida, tanto física quanto emocional, a gente está criando o processo de cura. E, ai, nossa, muito bom você trazer isso, porque essa semana, até a semana passada, né, eu faço canalizações e tal, né, e aí eu estava em conexão espiritual e, né, um dos meus mentores ali falou assim, você sim, você é uma curandeira, né, porque se você toca na pessoa, se a pessoa se tocou com a sua palavra, ou se você tocou ela de alguma maneira, você já está curando. E sim, quebrar esse padrão, né? Então, e por que que eu uso esse nome de curandeira da alma? Isso eu falo muito para as pessoas que vêm até mim, Fausto, que eu não estou aqui para ouvir o seu ego. Eu estou aqui para me conectar com a sua alma. E vou trazer o que ela necessita. Então, não vou satisfazer o seu ego. E eu falo isso muito. As pessoas ficam muito... No começo, assim, o primeiro atendimento que a pessoa faz comigo em consultório, ela fica super revoltada. Ela vai embora, às vezes demora muito tempo para voltar, mas ela volta. Por quê? Porque como é que é esse movimento que eu faço, né? Qual que é o meu trabalho? Então, eu me conecto com a alma, no meu atendimento terapêutico, a pessoa não fala. Por quê? Porque o meu mentor, né, ele falou, ele me explicou, e eu vivenciei isso, que a mente mente, né? Então, ela cria histórias que não são verdadeiras. E eu passei por esse processo, ele me provou que isso era verdade. Porque eu comecei, eu ia no psicólogo, né? E aí eu comecei a inventar histórias. E aí eu saía da terapia, né, da consulta, e ligava para minha mãe, ligava para minha tia, ligava para minha outra tia, e perguntava, ei, eu passei por isso, vocês lembram dessa situação e tal? Eu falava para elas sobre o que eu falei na terapia. E aí, então ele me provou que realmente a gente cria histórias. Porque pensa, né? Eu não falo a verdade nem para mim mesmo. Imagina para você que eu te conheci agora, que me indicaram que você é um ótimo terapeuta e tal, né? Então eu vou aqui, vou trazer... E quem fala normalmente é a persona da vítima. Né? Então é a vítima que está falando. Então, ela sempre vai se colocar, né, todos nós, vamos se colocar nesse papel no momento de contar algo. É desafiador, a gente, dificilmente a pessoa é tão corajosa e tão peituda que vai falar que ela é culpada, né? Ela pode até assumir a culpa, mas de uma maneira empática, né? Criando uma situação, entendeu? Colocando o outro como negativo, de certo modo, tá? Generalizando, é óbvio, né? Estou generalizando. Então, quando eu comecei a atender,
há 6 anos atrás, em consultório, quando eu fiz essa transição e tudo mais, aí o meu mentor, porque ele está comigo sempre, né, nos atendimentos, ele falou, você não deixa a pessoa falar, aí você se conecta com a alma, então eu vou me conectando e vou trazendo, eu sou contadora de histórias, Fausto. Então eu vou contando histórias, né? Eu trabalho com essa anciã, que é a contadora de histórias, né? Do Caminho Vermelho. E aí eu vou contando histórias e a pessoa tá chorando e tal. De repente eu me perco, daí eu falo assim, fez sentido para você? Daí a pessoa tá lá chorando e tal. Então eu explico, né? Isso antes do atendimento. E por isso eu carrego esse nome de curandeira da alma, pela questão de eu me conectar verdadeiramente com a sua alma, porque é ela que me importa, é o seu coração, porque eu vejo a importância disso, sair um pouco daqui, né, da superficialidade e adentrar as profundezas, né, lá dentro, porque é lá que está escondido. Então, normalmente as pessoas se frustram um pouco, né, nos atendimentos, porque ela vem com uma perspectiva, ela quer tratar algo. E aí eu debato contra, não, a gente não vai falar sobre isso, a gente vai perceber primeiro qual é a emergência da tua alma, o que realmente ela deseja. E eu acho muito profundo e desafiador, claro, para quem chega, né? É bem profundo mesmo. Deu para entender? E o interessante, perfeitamente. Dentro de nós, existe um ser que vem do todo, que é o ser divino dentro de nós. E por coberto, né, ao redor desse ser, está os egos, está os traumas, está as dores, está toda essa... E por incrível que pareça, a nossa infância, a nossa criança, ela é tanto a sujeira que está ao redor, quanto o ser, porque quando Jesus falou assim, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, ele estava falando da atitude do ser nosso, que é puro amor, pura empatia, A puro inocência, né? perdão, pura expressão, espontaneidade. Então, na nossa criança, é um paradoxo, porque você encontra tanto as dores que precisam ser olhadas, quanto a expressão do seu ser, que brilha, que expande. Então, olha só, e a psicanálise, toda a base é a infância. A psicanálise toda é o estudo de como que a gente cresceu nessa infância, porque o nosso subconsciente está totalmente aberto quando nós somos crianças. Então, tudo aquilo que a gente é, de alguma forma, entrou dentro de nós de uma maneira explosiva e grande, está lá naquela fase lá. Então, em praticamente 100% dos meus atendimentos, realmente, é algo que ficou para trás. É aquela infância que ficou escondida, aquela infância que ficou... E muitas pessoas falam, poxa, como que eu nunca tinha pensado nisso? Como que eu nunca dei valor para isso? E sempre está lá atrás, né? A nossa criança Sempre. sempre gritando por atenção, por carinho, por um Atirando no abraço. chão, né? Aí vem as birras, né? As famosas birras do adulto também, que é da criança, na verdade, né? Quando a gente está vivendo o nosso dia a dia e a gente não aceita as situações. Eu acho bem importante essa reflexão. Quando eu estou Eu, vivendo... eu quero dizer para você que eu sinto que, como se nós fôssemos irmãos, como se a gente fosse pessoas que já nos conhecíamos há milhares de anos. Então eu quero te agradecer por estar manifestada na minha vida, por ser essa pessoa tão maravilhosa de luz, por ser esse caminho de cura de Deus, do universo, trazendo tanta paz, transformação e trazendo a criança de novo, né, com um outro olhar, restaurada, abraçada, amada. Isso faz toda a diferença em tantas vidas. Eu quero te agradecer por ser essa luz, por Ai, ser essa bênção que nas nada. nossas vidas, por ser esse canal de força e que nos faz perceber que a gente pode ser muito melhor, que a gente pode superar todas as dores, romper todos os obstáculos para ser uma pessoa melhor, iluminada e alcançar a vibração que a gente precisa na nossa vida. E eu quero te fazer mais 3 perguntinhas antes de nós finalizarmos, que faz parte do nosso trabalho todos os dias. Que é a primeira pergunta: como é que você descobriu o seu propósito de vida e como que a gente pode descobrir o nosso propósito de vida?
Então, é muito engraçado isso. Eu fiz uma formação para descobrir o meu propósito de vida. Enquanto que hoje eu falo para as pessoas que quando você se conecta verdadeiramente com a sua criança, é lá nela que o seu propósito de vida está. Porque a criança, ela vem com essa sabedoria. E o que acontece, porque a gente se perde, né, Fausto? Acho que é o mais importante também, né? O que acontece? A gente faz por amor aos nossos. A gente se perde na missão de vida por amor aos nossos. Então eu vou contar assim rapidinho o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu queria ser freira. Até tenho carinha de freira, né? Ia ficar bonitinho. Mas o que acontece? Eu queria servir a Deus, né? Não é que eu era devota a uma religião, nem nada disso. Só que eu via que ali era um caminho mais fácil, né? Porque existia uma organização custeando a minha vida, por exemplo, para eu servir a Deus, tá? E isso não foi permitido pela minha família, né? E aí, o que aconteceu comigo? Isso eu tinha 12 anos. E a partir daquele momento, eu comecei a absorver o amor dos meus. Então, eu fiz moda, porque as minhas duas avós eram costureiras. E um dia, a minha avó falou assim para mim, eu falei, nossa, avó, você é tão caprichosa nesses desenhos, moldezinhos de papel manteiga que se fazia antigamente, né? E ela falou, um dia, avó, que daí ela tinha aquelas revistas grandes, antigas, né, model e tal. Aí eu olhando a revista, daí ela falou, olha bem, imagina se as roupas da avó tivessem na passarela. E ali eu tomei para mim esse movimento. A importância dos educadores, né, dos pais, dos avós, de não influenciar as crianças, né? E aí, então foi uma tomada de amor. Eu tomei aquela profissão como minha também. Por quê? Porque de alguma forma eu fui negada para isso. E aí eu busquei dentro dessa minha grande vida, né, de 12, 14 anos, porque com 14 anos eu decidi que eu ia fazer arquitetura. E aí nesse estudo, né, com a minha criança, eu percebi que quando eu tinha 9 anos, né, eu acessei, quando eu tinha 9 anos, eu estava sentada numa laje com meu avô, que era empreiteiro, construtor. E aí eu falei pro vô, nossa, vô, você adora isso aqui, né? Daí ele falou, isso aqui é a minha vida. Isso aqui foi o amor do meu pai e é o meu amor. Eu amo isso. E aí, então, eu por você, vovô, se você ama, eu também vou amar, né? Isso, porque me parece bom, se duas pessoas amam, eu também vou amar. Então, foram as minhas crianças, a minha criança, né, que absorveu essas duas profissões. E eu fui lá e fiz 2 faculdades por amor a eles. Então, eu vejo e eu ensino as pessoas, né, a encontrar lá nessa criança, através das brincadeiras, Fausto, qual é o seu movimento, né? Então, dentro do meu estudo, eu percebi, eu gosto muito de liderar. Então, eu brincava de juiz, né? Eu era juíza. Por quê? Porque eu gosto muito de liderar, né? Então, na minha profissão como arquiteta, eu era gerente de obra. Por quê? Porque meus avós trabalhavam com meu avô e meu bisavô, né? E aí eu liderava 800 peão, entendeu? Então, eu percebi que em todos os meus empregos, eu logo virei chefe, coordenadora. E aí, por quê? Porque isso, na verdade, foram testes. Por quê? Porque hoje eu sou guardiã de um espaço, onde eu organizo vivências, eventos com muitas pessoas. Então, de alguma forma, os caminhos vão se encontrando. Se a gente buscar na essência do que a gente faz, lá com a nossa criança, por exemplo, a gente vai ver isso. Então, eu sempre fui muito, muito devota. Muito. A minha mãe diz que eu sou mulher que ora, né? Não somos evangélicos,
é claro, né? Óbvio, eu sou universalista, mas a minha mãe sempre brincava comigo isso. Você é uma mulher que ora, né? Então eu sempre fui muito devota a Deus, né? E a Mãe Terra, que são os meus dois, né? Que me guiam. Então eu sempre tive essa devoção com a Terra também. Então ali estava, né? E o meu querer é servir a Deus e ao próximo. Então estava lá na minha criança. Com 12 anos eu queria ir para as Carmelitas. E não foi permitido. Então, se eu posso trazer aonde encontrei meu propósito, é na criança. Então, quando a gente trabalha a criança, né, dentro da psicanálise, dentro de terapias, dentro de workshop sistêmico, como eu trabalho, dentro de atendimentos relacionados a isso, você encontra o seu propósito com facilidade. Eu quero aproveitar, fazer um desafio para nós dois, de esse ano ainda, realizarmos um workshop sistêmico juntos. Seria fantástico. E Bora se a lá. gente conseguisse manifestar isso, seria maravilhoso. Queria ter essa vivência com você e promover isso para mais pessoas. E quem sabe a gente pode manifestar isso. Com certeza. A minha segunda, a minha segunda pergunta é: o que uma pessoa que está assistindo essa live, que vai assistir, e percebe que existe tantas dores dentro de si, tantos choros que não foram chorados, tantos traumas que não foram percebidos. O que uma pessoa pode fazer todos os dias, que você aconselha, que você faz, que vai torná-la uma pessoa melhor, vai tornar uma pessoa mais leve? O que uma pessoa deve fazer para buscar ajuda? Então, eu vejo que eu trago muito isso para as pessoas, a consciência da autorreeducação. Eu trago muito isso, né? Os meus atendimentos, eles são de autorreeducação, né? Então, vamos trazer uma analogia, né? Eu gosto muito de analogias, né? Então, eu sou médico, vou te indicar um remédio. Mas você tem que tomar esse remédio diariamente, porque senão não funciona. Então, a terapia, ela é relacionada a isso. O terapeuta te traz, o psicanalista, né, a pessoa que você está ali confiando, ele vai te trazer uma consciência. O que você vai fazer com isso diariamente é que importa. É que vai fazer a diferença. É igual o remédio. Então, eu aconselho que a pessoa tire 5 minutos, pelo menos, do seu dia, para si mesmo. Ela não precisa, por exemplo, Fausto, as pessoas têm muita dificuldade, principalmente as pessoas que se conectam comigo, né? Eu sou mental, né? Eu sou das exatas. Então, as pessoas que se conectam comigo também são mentais. A gente tem dificuldade de meditar, por exemplo. Eu tenho dificuldade de meditar. Uma meditação passiva, né, que a gente chama, né? Então, o que acontece? Eu indico, faça uma meditação guiada, conduzida. Se permita esse movimento diariamente. Faça um chá consciente, né? Por exemplo, qualquer coisa que você faça no seu dia consciente, na presença. Eu acho que a maior indicação que eu posso dar é estar na presença. Começar essa autorreeducação de estar presente. Olha que loucura. Porque ali você vai perceber constantemente todas as mensagens do universo. Porque dentro do estudo xamânico a gente diz que tudo é conexão divina, né? Então, uma mosca, ela está querendo te dizer alguma coisa, né? Se você vê uma barata passando, é um movimento. Por isso que o ayahuasca é funcional, porque ela te traz para o presente de uma maneira, ou você está no presente ou não está, porque é tantas sensações no teu corpo que o presente é a única coisa que existe. E se a gente conseguisse viver no presente, a gente estaria totalmente livre. Toda a liberdade, tudo que nós precisamos, está no ser, está no presente. Quando a gente conseguir... Por que a gente não consegue viver no presente? Porque existe uma criança que chora. Por que a gente não consegue viver o presente? Porque tem dores emocionais. Quando tudo isso estiver limpo, só vai restar o presente. A presença, a presença, a presença. Só isso que vai ter. E daí você será um Buda. Será um Buda é bom, amado.
Mas é esse movimento, né? Estar presente é uma coisa realmente que a ayahuasca te traz, né? As medicinas em si, né? Você acaba se conectando, né? E hoje, né? Hoje a gente vai começar um grupo de estudos, né? De dieta, de jejum na quaresma, né? E aí tem algumas pessoas me perguntando sobre essa questão de tipo, mas você é católica? Eu falei, não, amado. Essa história da quaresma é uma história da humanidade, não tem propriedade de religiosa, né? Foi Jesus que passou por isso, né? Então, é sobre esse movimento. E aí é estar na presença, né, Fausto? O quanto você pode deixar de fazer por si mesmo. Então, lá no grupo de estudos lá que eu estou organizando, que começamos hoje, é tipo assim, você pode fazer uma dieta de purificação, detox alimentar, sem sal, sem açúcar, sem água, sem, né, natural, sem nada industrializado, mas também você pode estar comigo fazendo algo que tá bom para você. Aí é que tá, porque as pessoas querem chegar onde eu estou, mas existe um caminho para isso. Então, comece com algo, faça algo, né, que seja possível para você. E isso também é estar na presença, né? Reconhecendo e conhecendo a si mesmo, as suas dores, aceitando e reconhecendo os seus choros. Eu vejo que as pessoas não querem assumir essa responsabilidade das suas dores. E isso é o que mais te distancia da sua verdadeira verdade. E a Roma. Vamos fazer agora a última pergunta para você. O que é que te motiva a ser essa pessoa tão especial, a ser essa curadora da alma, a levantar todos os dias da cama e continuar buscando o desenvolvimento pessoal? O que é que te faz? Qual é o fogo que está fazendo, continuando acesa a brasa? Nossa, essa é uma pergunta realmente que mexe, né? Porque não é fácil, não é nada fácil, é muito desafiador estar nesse lugar. Eu vejo as pessoas querendo muito mudar de vida e ser curador, né? Mas eu acho que para estar nesse lugar a gente precisa estar disposto a se curar. Então, o que me motiva, e eu penso constantemente em desistir, tá, Fausto? Constantemente. É uma energia que me rodeia. A desistência de tudo isso. Eu vejo que é uma energia contra, né? Que paira sempre próximo de mim e fica me mostrando coisas para desistir. O que me motiva, por exemplo, né, são pessoas como essa aqui que colocou esse coraçãozinho, esses 2 olhinhos de coração, que é uma paciente minha, uma cliente minha, uma caminhadora já, uma curandeira já também, que evoluiu muito, que está comigo há 3 anos já. Elas que me motivam, as pessoas que vêm até mim, a evolução que eu vejo nas pessoas, as palavras que elas me emanam, porque é muito incrível que quando eu estou nessa energia, desanimada, elas vêm e me trazem um depoimento, elas vêm e compartilham uma cura, elas vêm e compartilham um comparativo, né? Essa pessoa incrível que está aqui, ó, que está aqui assistindo a gente, ela essa semana me tirou uma foto. Gratidão, amada. Ela me mostrou ela tirou uma foto e ela fez um comparativo de 6 meses atrás, quando ela foi iniciada por mim numa jornada, né, em agosto, a diferença das pessoas. E ela trouxe muito isso do quanto ela teve essa mudança de dentro para fora. E é isso que me motiva. Cada pessoa que eu toco, né? É isso que me motiva. É a minha coragem também de ir mais profundo, Fausto. Eu estou agora entrando hoje, né? Nessa dieta espiritual. E dia 5 de abril, eu vou para a floresta e vou ser plantada, né, na floresta. E vou ficar lá noite e dia, e no meio do mato. Então, é isso que me motiva, assim, sabe? A minha evolução
para auxiliar aqueles que já seguem comigo, porque eu só posso levar as pessoas até onde eu fui. Então, o que me sustenta é as pessoas que me seguem, que acreditam no meu trabalho, que confiam nessa guiança, né? Nessa guiança que eu sou, né? Como mestra de cura xamânica Arandu, né? Reiki xamânico, né? Para quem vai falar uma palavra mais para as medicinas da floresta, para as curas, né, da criança interior, que são os meus trabalhos. Então, é isso que me motiva. É cada ser que eu toco, é cada alma, né? Então, falando bem dessa palavra, é cada alma que chega até mim confiando, e cada criança, né? Porque nos workshops de criança eu só vejo criança, Fausto. E a alma precisa de boca, a alma precisa de olhos, a alma precisa de ouvidos, a alma precisa de alguém para se manifestar. E que bom que nós temos alguém para ser a nossa alma. Muito obrigado por isso. Gratidão, amado. Gratidão. Gratidão mesmo. Um ótimo dia para você, ótimo final de feriado, ótima semana. Receba um abraço carinhoso. Um outro abraço meu. Sou muito grata pela tua existência, por esse trabalho que você iniciou e está se dedicando e doando, né? Porque é bastante tempo, né? Fazer live é desafiador e tira, né? Sana muito tempo, né? Eu vejo que eu tenho bastante dificuldade. E essa live, ela veio com um propósito. Eu estava em meditação e falando, Deus, eu quero mais de ti, eu quero me conhecer mais, eu preciso de mais. E o meu ser falou para mim mesmo, e quanto que você está dando? É o quanto você vai receber. E eu falei assim, mas então que tal eu fazer uma live por semana? Daí o ser falou assim, então você vai ter uma vez por semana. Mas eu não quero só uma vez por semana, eu quero mais. Então eu quero todos os dias. E todos os dias eu me derramo e eu me entrego porque eu quero mais. Yahoo, amado. Gratidão por essa entrega. Muito obrigado. Gratidão profunda. Eu vejo você, vejo a sua grandeza e estamos conectados aí. Vamos tecer esse workshop aí. Vamos, porque um dos propósitos da minha existência é parcerias como a sua. Que já foi revelado a mim que um dos propósitos meus é a realização de retiros e workshops para a cura da alma. E você faz parte desse meu propósito de vida. Muito obrigado. É uma honra você fazer parte e também disponibiliza o nosso espaço, né? A gente tem um espaço, né, que recebe pessoas então, para esses retiros. Vamos manifestar. Vamos manifestar. Um ótimo dia para todos, para você e para toda a tua egrégora, né? Todos os teus ancestrais, todos os seres de luz que te acompanham, que eles continuem te protegendo, te abençoando e te mostrando o melhor caminho. Yahoo. Muito obrigado. Eu recebo de todo meu coração. Muito obrigado. Até breve. Até breve.